Meus queridos amigos, tudo na paz? No vídeo de hoje vamos falar sobre Banco do Brasil, esse desdobramento, os cuidados que você tem que tomar na hora de tomar decisões com base nesse tipo de evento, nesse tipo de notícia, tá? E também vamos inverter um pouquinho a lógica aqui no mundo dos investimentos, quando a gente fala dos setores. Sempre que eu vejo vídeos sobre esse assunto, tá? Até mesmo em livros normalmente, muita gente dizendo ali quais são os melhores setores da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, o Luiz Barsi, por exemplo, ele tem o acrônimo para o famoso tipo de ação que ele gosta, o BEST, né? Que são os 5 setores que ele considera que são os melhores para quem quer montar uma carteira previdenciária. Então, as empresas de energia elétrica aqui no Brasil estão realmente entre as mais queridas dos investidores, principalmente quem gosta de dividendos. Só que quais são os piores setores da Bolsa de Valores e por quê? Talvez você já tenha pelo menos uma ideia aí de quais são os piores setores, na sua opinião. Você já deve ter ouvido às vezes falar sobre isso, mas muitas vezes o investidor ele sai ouvindo um monte de coisa, mas pouca gente para explicar por que essas coisas são assim. Então é mais ou menos essa abordagem que eu gosto de trazer aqui nos vídeos do canal. Não só falar as verdades que eu procuro trazer, mas também explicar de uma forma mais didática para o investidor por que as coisas funcionam desse jeito, para que você consiga evoluir e aí sim investir cada vez mais de forma independente. E de preferência sem precisar depender muito menos de mim. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação e é o seguinte: 2024 já está para começar, o ano de 2023 terminando, e muita gente começa a se perguntar como investir em 2024, o que está acontecendo. Eu estou preparando um vídeo sobre como investir em 2024, eu vou falar sobre todos os tipos de investimento. Então, se você não está inscrito, já se inscreve aqui. E o que a gente tem desse desdobramento de BBAS3 e os cuidados que você precisa tomar. Quando a gente abre a notícia aqui, Banco do Brasil, BBAS3 vai desdobrar as ações para atrair o investidor pessoa física. Desdobramento ampliará quantidade de ações emitidas sem diluir acionistas. E aí, se você é um investidor pessoa física, eu já deixo aqui o recado para você. Nunca se atraia por desdobramentos na sua vida. Desdobramentos não mudam em absolutamente nada a empresa. Ao invés de você ter uma ação, você vai ter 2, você vai ter 3, você vai ter 4, 5, dependendo do desdobramento, mas essas ações também vão valer menos. Então é como se eu te falasse, olha, ano que vem o seu salário vai cair pela metade, mas você vai ganhar 2 salários. O que mudou na sua vida? Você ia olhar para minha cara e falar assim, vá se ferrar, né? Você está achando que eu sou trouxa? Então também esse tipo de coisa, não caia nesse tipo de notícia. Só que apesar de não mudar em nada, acaba realmente atraindo investidores. Então o que a gente tem na notícia aqui é o seguinte: o Conselho de Administração do Banco do Brasil vai encaminhar para deliberação de Assembleia Geral de Acionistas a proposta de desdobramento de 100% das ações. Caso seja aprovada, a operação irá atribuir uma nova ação para cada ação já emitida. Então, uma ação ali vai virar 2 e valendo a metade do preço. Então, isso vai ampliar a quantidade de ações sem alterar o patrimônio e a participação percentual dos acionistas. Então, o Banco do Brasil ele quer ampliar o acesso às ações. A intenção com isso é democratizar o acesso às ações do banco para os investidores, em especial pessoas físicas. Para mim, só conversa mole isso aqui, não vai democratizar mais nada para o investidor pessoa física. É um movimento também aqui, segundo o Infomoney, que se justifica pelo alto valor no crescimento, em torno de 50%. Na verdade, quem afirmou isso daqui foi o vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil, em comunicado à imprensa. Mas o que você precisa saber? Não muda nada. Só que acaba sim que muitos investidores, por conta ali da ancoragem que eles têm, então você comprou o Banco do Brasil a 30, 35 reais, 40, 45, você está ancorado nesse preço. Aí desdobra, aí a ação sai de lá de 54 para 27 reais. Você acaba perdendo essa ancoragem, que de certa forma é um viés que estava
né, impactando as suas decisões. Então você fala assim, eu não vou comprar mais Banco do Brasil porque eu comprei desse preço, agora eu só compro também se cair abaixo de tal valor. Você fica meio que ancorado. Isso é errado e você pode perder essa ancoragem agora e acabar fazendo algo mais errado ainda. O que você tem que ficar ligado? E o que eu fico ligado? Banco do Brasil subiu pra caramba, um retorno de quase 70% nos últimos 12 meses. E aí muita gente olha aqui para esse gráfico e fala que o Banco do Brasil ele está mais ou menos no patamar que estava em 2019. Então quem comprou em 2019, né, até hoje não recuperou nada, não ganhou nem um centavo. E aí a pessoa olha isso daqui e fala, eu não vou investir em Banco do Brasil por isso. Mas não é verdade, né? Quando a gente observa o gráfico dos últimos 12 meses e o gráfico, né, que considera também o recebimento dos dividendos e o reinvestimento, a gente vê que as ações estão bem acima do patamar de 2019. Então, ao invés de ficar focando no preço e no desdobramento, que isso aí vai atrair o interesse do acionista, democratizar, tudo conversa fiada, olha aqui, o que eu observo aqui, o PVP do Banco do Brasil das ações estava em 0,58 em 2021, em 2022 0,63 e agora 0,93. Então, a margem de segurança, o desconto em relação ao histórico, a média histórica, está diminuindo. Cada vez que isso vai acontecendo, o meu interesse pelas ações, ele também diminui. Então, se as ações do Banco do Brasil no ano que vem dispararem, não importa se foi pelo desdobramento ou não, mas se o PVP bater aqui 1,58 de novo, 1,6, 2, muito provavelmente eu vou querer vender as minhas ações do Banco do Brasil que eu comprei aqui. O que me atrai é o desconto e não desdobramento. Então, as ações vão subindo, eu vou me interessando às vezes por bancos mais seguros. Banco do Brasil é estatal e eu sempre disse aqui, eu gosto de comprar quando parece que a coisa vai desandar de vez e que o banco vai quebrar. É nessas horas que fica bom para comprar Banco do Brasil. Quando está parecendo que ele é um banquinho privado já e está todo mundo achando que, né, o risco acabou, talvez é hora de fechar a casinha, segurar, receber o dividendo, esperar oportunidades. Fica caro demais. Eu não tenho apego, não. E o que isso tem a ver com os piores setores da Bolsa de Valores e esse cenário atual? A gente está falando aqui de muita volatilidade nos piores setores e queda da taxa de juros, crescimento da economia, tudo isso acaba impactando as empresas e os setores de forma geral. Então, Howard Marks ele tem esse conceito de pêndulo que ele diz que as empresas elas têm um valor justo e o preço das ações, o valor de mercado ali, ele oscila entre mais barato e mais caro o tempo inteiro. Então, nas ações mais seguras, para uma empresa do setor elétrico, por exemplo, essa oscilação ela é menor. Além dessa oscilação ser menor, o preço justo da empresa, que também oscila ao longo do tempo, ele oscila menos nessas empresas. Por quê? Porque os resultados dessas empresas são mais previsíveis. E aí, nos setores mais... Por que eu falo que são mais previsíveis? Porque se você consegue ter mais previsibilidade sobre quais serão os resultados dessas empresas, e o valor justo nada mais é do que os resultados futuros, ali, a geração de caixa futura trazida a valor presente, por meio de uma taxa de desconto, se esses resultados futuros são mais previsíveis, o valor justo é muito mais fácil de ser estimado por um analista do que nos setores mais arriscados, que a gente tem uma oscilação muito maior, né, entre abaixo e acima do valor justo, e o próprio valor justo oscila muito mais. E o primeiro setor que você precisa ficar atento é o setor de aviação, porque normalmente os resultados das ações desse segmento são difíceis do investidor iniciante entender e muitas vezes esses resultados podem ser catastróficos. E eu te falo, se você é iniciante, fique longe desse tipo de setor e talvez quando você ficar um pouquinho mais experiente, com mais conhecimento, você mesmo tome essa decisão de continuar longe desse setor. Primeira coisa aqui é o fator sensibilidade a fatores macroeconômicos. Então, o setor de aviação ele é altamente sensível a fatores macroeconômicos, como taxas de juros, crescimento econômico e condições de crédito. Então, uma desaceleração econômica afeta negativamente a demanda por passagens aéreas, por viagens. Aqui no Brasil, a nossa economia, a gente sabe, é que a nossa economia ela está para a economia do mundo como um todo, como um voo de galinha está
para a aviação, guardando as devidas proporções, se você me permite esse trocadilho infame aqui. Então, o segundo fator aqui ainda é a volatilidade dos preços do petróleo, que impacta também as empresas desse setor. Elas são fortemente impactadas pelos preços do petróleo. Os custos operacionais são bem imprevisíveis e afetam os lucros dessas empresas, a geração de caixa do setor de aviação. Você tem também, terceiro fator, uma concorrência muito braba. Então, o mercado de aviação ele é altamente competitivo, com várias empresas competindo por participação num mercado que é difícil, e isso leva ao quê? A margens de lucro reduzidas e preços de passagens mais baixos. Você vê aí cada vez mais as empresas, né, criativas, a passagem agora é mais cara, bagagem que você pode levar é menor, só pode levar bagagem desse tamanho. Se você levar menos bagagem, né, você tem um desconto, porque aí fica menos pesado o avião e a gente consegue economizar combustível. Então ali, ó, a conta ali na vírgula faz diferença no resultado nesse tipo de empresa. Quarto fator, vulnerabilidade a eventos externos. Eventos externos são imprevisíveis, então você tem desastres naturais, pandemias que a gente viu, terrorismo, crise geopolítica, guerra. Tudo isso pode afetar muito a demanda por viagens aéreas e a segurança também dessas empresas. Você tem o custo que elas têm de manutenção, renovação de frota. Então as companhias aéreas precisam regularmente atualizar e manter as frotas. Isso aí pode ser muito caro, às vezes os investidores eles precisam considerar esses custos associados à manutenção e à renovação desses aviões. Comprando passagem ou não a galera ali, as empresas continuam tendo esses custos, dívida elevada, então muitas empresas desse setor têm níveis de dívida muito alto devido ao custo também de compra dos aviões. Então a gestão dessa dívida é fundamental para que essas empresas consigam sobreviver. Sensibilidade ao câmbio, né? Muitas empresas, né? Todas as empresas, elas têm sensibilidade ao câmbio por conta principalmente dos custos. A gente tem ali o petróleo que é em dólar, então a variação cambial impacta. Então muitos fatores estão nessa equação, não sei se você percebeu. E aí eu trago também, junto com esse tanto de fatores aqui, o conceito de alavancagem operacional, que é a capacidade de uma empresa crescer os lucros à medida que a receita aumenta e vice-versa também. Se a receita diminui, será que os lucros conseguem se manter um pouquinho ali, pelo menos não cair tanto à medida que a receita cai, ou a receita cai um pouquinho, o lucro já é completamente impactado, a geração de caixa. No setor de aviação, a alavancagem operacional está relacionada principalmente aos custos. O que isso significa? Que quando as empresas elas operam com alta taxa de ocupação, vendendo muita passagem ali, os voos também saindo bastante e muita eficiência, com petróleo barato, por exemplo, os lucros podem aumentar muito a geração de caixa, porque os custos fixos eles estão distribuídos em mais cabeças, em mais passageiros, em mais voos saindo. Só que quando essas companhias enfrentam quedas na demanda, durante crises econômicas, pandemias, por exemplo, os custos fixos ainda precisam ser cobertos, mesmo que haja menos passageiros voando. Então, a alavancagem operacional ela pode sim se tornar um desafio. É como você vai trocar um pneu de carro ali, o pneu furou. Quanto maior aquela alavanca, menos força você precisa fazer. Só que quanto maior a alavanca, qualquer forcinha que você faz também já impacta muito ali no parafuso que você está querendo tirar. Então, se o seu objetivo é tirar o parafuso, a alavanca ela vai te ajudar. Se o seu objetivo é não mexer muito, talvez a alavanca ela vai te atrapalhar. Então, quando a alavancagem é bom, quando as coisas estão indo bem, e prejudica demais quando as coisas não estão indo tão bem. E no caso da alavancagem operacional, a gente está falando aqui de custos. Os custos impactam demais nos resultados da empresa. Fora isso, ainda tem a dificuldade de você analisar o desempenho. Porque a geração de caixa é uma métrica que a gente olha mais. Quando a gente olha o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa aqui na Gol, olha só para você ter uma ideia. Valor de mercado da empresa 5,2 bilhões. Valor de firma 30 bilhões. Patrimônio líquido negativo. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido aqui, no caso da Gol, ele é negativo. As receitas, você pode ver que está crescendo. Caiu aqui na pandemia, depois voltou a crescer. Hoje, receita recorde, se você pega os últimos 10 anos. Mas o lucro líquido, ele bem impactado aqui, só caindo. Só que quando você olha a geração de caixa, o EBITDA, ele não caiu.
Então ele saiu daqui de 1,8 bilhão, caiu em 2020, é claro, mas depois voltou a subir e hoje um EBITDA, que é a proxy da geração de caixa, em quase 3 bilhões. Por isso que você vê o desempenho da empresa nesse último ano, que é bom, mais de 40% de retorno. O EBITDA, a diferença do EBITDA para o EBIT está em duas letrinhas, depreciação e amortização. Olha só o impacto da depreciação e amortização nessa conta aqui. A gente tem impactos da casa de dezenas de milhões de reais, às vezes até na casa do bilhão. Aqui a gente teve um EBIT de menos 1,4 bilhão e um EBITDA de 400 milhões. Um EBIT negativo, um EBITDA positivo. Um EBIT de 1,4 bilhão, um EBITDA de 2,13. Isso significa que depreciação, principalmente, e amortização, que são custos e despesas que não têm efeito caixa, mas que impactam o lucro líquido, né, são muito fortes nesse tipo de empresa. Por isso que você vê aqui, ó, o lucro líquido sofrendo pra caramba, e aí muita gente não entende como que as ações estão se valorizando. É porque você não sabe analisar direito esse tipo de empresa. Você tem que olhar também a geração de caixa. Muitos investidores não sabem, ficam nessa de olhar PVP, P sobre L, lucro crescendo, beleza. Mas tem setores que você precisa olhar diferente. Por isso que eu digo, se você é iniciante, fica fora disso daqui. Agora você vai comprar limão no supermercado. Você vai lá olhar o limão que está mais lisinho, que está brilhando, que está molinho ali. Geralmente é o que tem mais suco, é o que você vai comprar. Você vai analisar, entre aspas, você vai avaliar, você vai usar esse mesmo critério para escolher todas as frutas que você for comprar? Nunca vai comprar um abacaxi na vida, então. Então não é assim. Com as empresas também tem essas, né, particularidades para cada uma delas. E o que mais me chama a atenção quando eu olho para os números dessas empresas é justamente isso. A gente vê, né, que o valor de mercado hoje e o quanto essas empresas destruíram de valor, né, o patrimônio líquido diminuindo. E quem que salva essas empresas? Warren Buffett. Né? Até Warren Buffett, que é o maior talvez de todos os tempos, por mais tempo, já perdeu muito dinheiro investindo no setor de aviação. E você está querendo ganhar, você acha que você vai ganhar? Ele mandou uma carta para os acionistas da Berkshire Hathaway em 2007, né, dizendo que desde o primeiro voo a indústria de aviação vem jogando o dinheiro dos investidores num poço sem fundo e que, para a vergonha dele, ele também fez parte dessa burrice quando ele comprou ações da US Air em 1989. E aí ele aprendeu a lição, né? Não sei, porque na reunião anual de 2020, depois que as restrições ali da Covid-19 prejudicaram muito a indústria aérea, ele revelou, né, que a Berkshire Hathaway vendeu todas as participações multibilionárias nas 4 principais companhias aéreas com muito prejuízo, né, nos Estados Unidos. Só que aí logo depois que ele vendeu, o preço das ações das 4 empresas se recuperaram muito. E aí eu te pergunto, você tem o Buffett aqui e você. Quem você acha que parece ser mais esperto na Bolsa de Valores? Você ou o Buffett? Você já sabe a resposta. Então, se ele se lascou, o que te faz acreditar que talvez você vai se dar bem nesse tipo de empresa no Brasil? É um bom questionamento. Não preciso, a minha vida não vai mudar em nada se eu não investir em aviação. Por isso que eu fico longe. O segundo setor que a gente vai falar aqui no vídeo é o de empresas de varejo, né? Principalmente o varejo mais cíclico. O varejo de alimentos é menos cíclico que o varejo de bens duráveis, por exemplo, geladeira, televisão, micro-ondas, fogão, etc. Então, comida você não deixa de comprar, mas essas coisas você deixa. Então, diferente também do setor de aviação, que é ruim no mundo inteiro praticamente, o setor de varejo ele é muito ruim, principalmente em países emergentes. Você pega lá nos Estados Unidos a Best Buy, ela foi fundada em 1966, vendendo produtos eletrônicos, abrindo loja atrás de loja todo ano. Na primeira loja eles vendiam ali equipamentos que hoje não devem nem mais existir, está tudo em museu, só que a empresa continua. Aqui no Brasil, todo ano, todo ciclo, um monte de empresa do varejo quebra. A gente até Magazine Luiza sofrendo agora. Um trabalho de construção de marca muito bom que a empresa fez, cresceu muito, melhorou a experiência do cliente, entregas mais rápidas. Só que nada disso impede a empresa de sofrer os impactos do varejo. Então, de tempos para cá, o que aconteceu? A situação financeira dela piorou,
a empresa está se ferrando muito. Em 2022, o prejuízo que ela teve foi de aproximadamente 500 milhões e o acumulado dos 3 primeiros trimestres desse ano já vai em 362 milhões. Um sinal de que 2022 também vai ser ruim. E eu também poderia trazer o caso aqui de Via Varejo, que eu vou continuar chamando de Via Varejo para sempre, até que ela não tenha mais nome nenhum, porque elas já inventaram um monte de nome. Americanas também, Marisa, Saraiva e outros. Varejo é brabo. Quem comprou Magazine Luiza uns 2 anos atrás, aceitando pagar aquele múltiplo de P sobre L quase que infinito, achando que o crescimento e os ventos favoráveis iam durar para sempre no Brasil, se ferrou. Então, do fim de 2020 até agora, as ações já desvalorizaram, lá saíram de 27 para 2 e pouquinho, mais de 92%. Quem sofreu essa desvalorização, eu sinto dizer, mas não vai recuperar nunca mais. É pouco provável. Infelizmente, no Brasil, empresas de varejo, principalmente que vendem os mesmos produtos dos concorrentes, elas ficam nesse eterno ciclo de melhora um pouquinho e depois piora ainda mais. Então é um voo de galinha cuja pista de pouso é a panela. E se uma empresa dessa não quebra, ela não quebra graças ao dinheiro de quem? Do acionista. E aí lá vem a história do pêndulo lá de novo. Então o valor das empresas oscila muito. Então para você pegar e acertar na veia uma empresa de aviação aqui no Brasil é muito difícil. Para você acertar na veia uma empresa de varejo também é difícil. Muita gente achou que ano passado estava barato, que era a hora de comprar. Continuou caindo. Talvez agora você ache que é a hora de entrar. Pode ser que 2024 piore. Por quê? Porque a gente nunca sabe. Aí o governo pode baixar a taxa de juros na marra e isso aumentar o juro futuro e lá na frente o que você achou que seria uma recuperação sustentável não é. E você se ferra também, começa a comprar e começa a comprar mais quando as ações estão se recuperando um pouquinho, depois cai muito mais de novo. Então é difícil acertar, é muito pouco previsível. E aí eu trago mais uma vez a história do pêndulo. Você vai ficar investindo nesse tipo de empresa, sendo que você não precisa fazer isso? Nas empresas de aviação é o seguinte, quando a empresa está ali passando por dificuldades, para ela não quebrar, ela precisa de mais capital. Se ela já está muito endividada, não vai conseguir empréstimo, o que ela faz? Chamada de capital. Se você não entra, você como acionista, você é diluído, alguém vai entrar. E se esses acionistas que colocam o dinheiro nessa chamada de capital, quando a empresa está sofrendo muito, dão a sorte de pegar um ciclo de recuperação muito bom ali, esses que pagaram muito barato vão ganhar muito dinheiro, você não. Para você ganhar dinheiro, você precisa também dar a sorte de entrar nessas empresas no momento certo, o que é muito difícil, tá? Então essas empresas variam muito mais e o valor justo delas está sempre também variando muito mais do que o de empresas muito mais seguras, beleza? Então é isso o vídeo de hoje, o vídeo sobre como investir em 2024 está no forno. Aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!